Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós teremos mais um episódio da playlist Palavra-chave com o conceito Sistemas de Representação. Temos a grata participação aqui, fico-lhe muito grato, já agradeço a participação do professor Ramalho, da UFSCar, tratando de um tema tão relevante e que ganha importância a cada dia. Tudo que nós utilizamos no computador precisa de transformações, precisa passar por um processo de representação. E nada como falar com um pesquisador de referência na área. Então, professor Rogério, eu vou fazer uma breve apresentação sua que não caberia no vídeo completa, mas só para quem não ainda te conhece. O professor Rogério é do Departamento de Ciência da Informação da Universidade de São Carlos, Federal de São Carlos, coordenador do MBA em Informação, Tecnologia e Inovação para Negócios, da UFSCar, secretário do capítulo brasileiro da ISCO Brasil. Ele tem formação em Ciência da Computação, é mestre e doutor em Ciência da Informação, membro de associações da área, as principais associações ele é membro. Ele é coordenador do Programa de Ensino, Pesquisa e Extensão em Informação, Tecnologia e Inovação da UFSCar e tem experiência na área de Ciência da Informação, atuando principalmente nos seguintes temas: tecnologias semânticas, informação para negócios, representação da informação, ontologias, modelagem de dados e aspectos éticos da tecnologia da informação e comunicação. Portanto, nada melhor do que as palavras do professor Rogério Ramalho para nos posicionar, nos ambientar nesse universo das representações da informação. Professor Rogério, muito obrigado. Poderia nos falar um pouco sobre sistemas de representação da informação? Olá, professor Ricardo, e a todos que nos assistem. É uma grata satisfação estar participando, desse canal de divulgação científica e também social e acadêmica, que você tenha tomado à frente. É uma grata oportunidade, para todos nós podermos trocarmos informações, trocarmos ideias de uma maneira mais descontraída, e de algum modo contribuir com a divulgação de conceitos científicos cada vez mais importantes, para toda a sociedade. Agradeço aí pelas palavras, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho com você e divulgando um pouquinho do meu trabalho na UFSCar. Como bem colocado por você, que já é um parceiro de longa data, eu tenho trabalhado com uma série de assuntos e temáticas sempre relacionados com essa área de interface, essa área onde tenta aproximar as tecnologias justamente dos sistemas de representação e de uma série de atividades que, de algum modo, a área de ciência da informação impacta no nosso dia a dia, seja na forma como nós convivemos em sociedade, na forma como nós interagimos, como nós trabalhamos. Nós sabemos que os sistemas de informação e de representação como um todo, eles estão cada vez mais presentes no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, agradeço aí pela oportunidade e fico à disposição, então, para a gente bater esse papo aqui bem descontraído. Senhor Ramalho, quando a gente fala em acesso à informação, é sempre uma questão muito forte, essa distância da sociedade em relação ao que compõe as tecnologias que lidam com questões mais técnicas, Então, por exemplo, essa questão da própria comunicação, da construção destas redes sociais, tudo isso passa por transformações, passa por representações. Como é que a ciência da informação vê este cenário? Como é que ela pode auxiliar? Como é que as pesquisas na área podem trazer esse contexto das tecnologias para o cidadão, para o dia a dia? Exatamente, professor Ricardo. Como muito bem colocado, na verdade é uma característica intrínseca do próprio ser humano, o ato de representar.
né? Desde as primeiras pinturas rupestres aí, o ser humano sempre tentou representar coisas do seu dia a dia, né, coisas da sua história, né, da sua trajetória social, né, inclusive a nossa própria linguagem e a forma como nós nos comunicamos, né, é uma forma de representação. Né? Então, tudo isso está intrínseco, né, à natureza humana. O que acontece é que ao longo aí das últimas décadas, com a inserção das tecnologias digitais, né, o que acontece é que agora nós não representamos apenas para nos comunicarmos de uma pessoa para outra pessoa. Nós tentamos passar aquilo que pensamos e gostaríamos de nos comunicar para um sistema, muitas vezes informatizado, né, um sistema digital, e outra pessoa vai estar consumindo esses conteúdos por meio desses sistemas. Né? Então, essas questões das representações dentro desses novos ambientes digitais, cada vez mais elas trazem grandes desafios, e a área de ciência da informação tem uma grande responsabilidade dentro desse contexto, né? Porque cada vez mais nós consumimos informações a partir dessas novas plataformas digitais. Então, a forma como essa informação é representada, ela pode direcionar aquilo que eu vou ter acesso, aquilo que eu não vou ter acesso. Se a gente traçar um paralelo aí rápido com a biblioteconomia, né, nós poderíamos dizer que um livro ou um documento que não for representado, catalogado de uma maneira adequada, talvez ele nunca chegaria ao seu leitor adequado. Da mesma forma, hoje em dia, nos ambientes digitais. Né? Imagine uma informação que, de algum modo, não foi representada de uma maneira adequada, né, numa rede social, por exemplo, ela pode ser perdida ou simplesmente ser totalmente desvirtuada, né, na atual sociedade em que vivemos. Né? Então, cada vez mais, né, máximas como, por exemplo, a afirmação de Pierre Levy, quando destaca que as tecnologias não são boas, não são más, mas não são neutras, né? Cada vez mais elas estão muito presentes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. A forma como nós convivemos em sociedade está cada vez mais sendo impactada por como nós consumimos essas informações que são representadas nesses ambientes digitais. Então, é nosso papel também se aproximar e buscar essas novas alternativas, né, dessa realidade de representação. Perfeito, professor. E é uma reflexão muito importante, porque deixa clara a complexidade desse universo e, ao mesmo tempo, aponta para a necessidade de que todos os que estão envolvidos, e que são muitos os atores, são os detentores da tecnologia, são os detentores dos meios de produção, são os usuários, todos nós, né, de participar do conhecimento sobre essa estrutura, até para entender nessa mediação as influências de cada um. E essa complexidade, esse mundo tão conecto, né, tão interconectado que vivemos, exige interdisciplinaridade. O que você pode nos adiantar sobre essa questão da participação de outras áreas, dessa interação com outras áreas, professor? Exatamente, professor Ricardo. Na verdade, esse é um grande desafio, né, que a área de ciência da informação, de certo modo, tem um papel fundamental dentro desse contexto, por sua própria característica interdisciplinar. Nós temos, então, uma série de skills e uma série de competências, né, que a área de ciência da informação está muito preocupada em desenvolver, que cada vez mais se torna fundamental dentro deste novo cenário contemporâneo que vivemos, né? Porque se a gente analisar, por exemplo, profissionais mais voltados para uma área mais técnica, o papel deles, a função deles, super importante, mas é o desenvolvimento de sistemas. Né? Eles não vão estar analisando os impactos desses sistemas, por exemplo, no seu usuário, na questão social, na questão econômica, né? Enquanto outros profissionais da área de gestão vão estar se aprofundando na questão de como gerenciar esses fluxos de estoques informacionais. E a ciência da informação, até por a sua característica enquanto ciência social aplicada, né, ela tem por responsabilidade sempre ter como foco o usuário e, de algum modo, ter contato com todos esse ciclo informacional, né, desde a
representação inicial até a obtenção dessas informações e desses dados, né, para o seu usuário final, seu público, né, sua persona que é destinada a essas informações. Então, isso traz uma série de possibilidades, mas também grandes desafios, justamente porque nós precisamos criar maneiras e pontes para aproximar esses vários profissionais com diferentes competências. Hoje em dia, nós não temos mais a possibilidade de um profissional, seja de qual área for, né, poder controlar todos esses fluxos e estoques informacionais. Nós precisamos trabalhar com equipes interdisciplinares, com diferentes perfis de profissionais que colaboram para que a gente possa obter resultados mais adequados para a nossa sociedade, né? Então, a nossa responsabilidade é cada vez mais criar essas pontes, esses links de aproximação entre diferentes áreas do saber, entre diferentes profissionais, né, com formações tão importantes, mas também tão diversificadas que nós temos atualmente. Perfeito. Eu acho que essa sua fala, inclusive, pode motivar profissionais, estudantes, pesquisadores de outras áreas a vir para a pesquisa, a pensar nessa questão da integração com outras áreas, nessa interdisciplinaridade. Então, duas palavras aí que foram colocadas, pontes e trabalho, né, e equipe. Então, pontes e equipe, demonstrando essa necessidade de trabalho colaborativo. Muito bom, professor. E quais seriam, então, suas palavras aí finais para esse nosso bate-papo, para que nós pudéssemos tentar motivar quem está chegando agora, quem pensa em pesquisar alguma coisa na área, e para que a gente possa estabelecer mais claramente, inclusive, essa proximidade entre a pesquisa e a sociedade. Bom, inicialmente gostaria mais uma vez de agradecer a oportunidade e convido a todos, né, para que possam aí se aprofundar nas pesquisas sobre a área de ciência da informação como um todo, sobre tópicos mais específicos, né, que eu tenho trabalhado, como a área aí de sistemas de representação de informação, né, vários instrumentos que nós temos aí. O que nós temos hoje em dia é um leque cada vez maior de possibilidades. Não vou nem citar aqui tecnologias, porque muitas vezes o que nós estudamos hoje pode estar aí fora do contexto de aplicação aí no próximo ano, e a gente espera que esse canal aí tenha uma vida longa nessa divulgação científica, né? Então, o importante é muito nós estarmos abertos e dispostos a conhecer essas novas tecnologias e analisar os potenciais impactos sociais dessas representações, né, no nosso cotidiano, na nossa vida, enquanto pessoas, né, que vivemos nesse novo mundo tecnológico. A área de ciência da informação se apresenta como uma área em grande expansão, né? Temos aí a cada vez mais forte aproximação da ciência da informação com a estatística, com a ciência de dados, machine learning, e uma série de novas temáticas, né, que estão apontando muitas vezes para ser o futuro aí das principais fontes de pesquisa científica, e a área de ciência da informação tem um papel primordial dentro de todo esse contexto, né? Então, ficamos à disposição, né, e esperamos que, de algum modo, esse nosso bate-papo tenha motivado vocês, né, para buscarem saber um pouco mais e conhecer melhor essa área tão rica e promissora quanto é a ciência da informação. Perfeito, professor. Muito obrigado por sua participação conosco. Eu queria chamar a atenção dos que nos assistem na nuvem de palavras construídas sobre a atuação do professor Ramalho, a centralidade na questão da informação e a vinculação com diversas atividades que ele executa, que ele atua, e nós vamos deixar aqui na nossa descrição algumas indicações de leituras de textos do professor Ramalho, então vocês fiquem à vontade para se aprofundar no estudo sobre as pesquisas que o professor Ramalho desenvolve. Muito obrigado a todos. Lembro a vocês que toda semana a gente tem um vídeo novo, e fica aí a dica para vocês, né? Vamos trabalhar juntos para trazer essa questão da tecnologia da informação de forma mais adequada para todos. Até a próxima, deixem aí os seus comentários, as suas sugestões para próximos vídeos, e nos vemos na próxima semana. Muito obrigado a todos e até lá.